Olá amigos, nós hoje temos vários assuntos. Eu hoje não avisei a ninguém, não fiz publicidade nenhuma sobre o nosso programa ao vivo, porque nas últimas 2 semanas deu zebra, né? Mas hoje nós temos primeiro que resolver um assunto, que responder um assunto importante. Mas eu não vou responder diretamente agora, vou apenas lançar um desafio para todos vocês, todos nós na realidade, que é o seguinte: os alunos da Universidade Sheikh Anta Diop de Dakar, no Senegal, né, liderados por Ibrahim Touré, eles estão fazendo uma análise que eu gostaria de deixar para vocês fazerem também. Porque eu já ia fazer a resposta completa para eles, porque lá o idioma é francês. Mas eles estão traduzindo, inclusive, ao vivo, na hora que nós estamos falando aqui. E até os vídeos, né? E a ideia é a seguinte: o debate e o estudo que eles estão fazendo é sobre uma das reflexões daquele meu livro, que é O Menino dos Jornais, que é reflexão da página 137, para quem tem o livro Menino dos Jornais, que é O Amante do Espírito em O Livro de uma Sogra. Então, O Amante do Espírito em O Livro de uma Sogra tem também um vídeo sobre isso no nosso canal do YouTube, e tem também um artigo sobre isso no nosso blog. O que é isso? Não vou dar a resposta agora, porque ele quer uma explicação mais detalhada sobre a ideia de Olímpia Palmira, que Olímpia passou para Palmira e para Leandro. Isso no livro de Aloysio Azevedo, Livro de uma Sogra. No meu livro Menino dos Jornais, eu faço uma análise dos conceitos passados por Olímpia para sua filha Palmira e para seu genro Leandro, e essa comparação eu faço com as minhas ideias, que já estão sendo colocadas há algum tempo, né, em relação à felicidade individual e à felicidade conjugal. Então é muito interessante que quem tem o livro O Menino dos Jornais, leia essa página 137. Quem não tem, assista o vídeo, que o nome é o mesmo do artigo, né? Que é O Amante do Espírito em O Livro de uma Sogra. E no vídeo também tem, no canal do YouTube. Assistam, leiam o artigo colocado. Quem tiver o Livro de uma Sogra de Aloysio Azevedo, faça essa leitura também. Agora, no meu livro, quem tem o livro é o meu terceiro livro, aquele Sexo, a Escolha é Sua. Então, nesse terceiro livro tem um relato completo do Amante do Espírito e o Livro de uma Sogra. Eu não me lembro a página, que eu estou sem ele aqui, tá? Então, está em 2 livros meus. O terceiro, que é o Sexo, a Escolha é Sua, e no 4º livro, que é O Menino dos Jornais, tem um artigo uma reflexão sobre isso. Então, quem puder ler, leia, para nós podermos debater no próximo programa as conclusões que cada um chegou. Obviamente, até aí, o pessoal da Universidade de Dakar vai estar assistindo também, vão estar com a conclusão deles em relação a isso. Vamos ver se coincide com a minha, tá? Na realidade, deixa eu traçar um ligeiro trajeto de raciocínio em relação a isso. O trajeto de raciocínio é o seguinte: Olímpia é a sogra, né? A mãe de Palmira, a sogra de Leandro. Ela foi casada a primeira vez e foi um fracasso o casamento.
No segundo casamento, segundo ela, ela aprendeu a como ter a felicidade conjugal. E ela tenta, durante todo o processo da obra de Aloysio Azevedo, passar essas instruções para sua filha e para seu genro, de maneira que eles alcancem a felicidade conjugal. É muito interessante o que ela faz no livro Aloysio Azevedo, né? Ela diz em algumas palavras que precisa vocês lerem, uma coisa ou outra, que é o seguinte: o cônjuge é o amante da carne. Tá? E segundo Olímpia, não se pode misturar o amante da carne com o amante do espírito. Tá? Segundo Olímpia, na obra de Aloysio Azevedo, todas as pessoas, para serem felizes, além do amante da carne, que é o cônjuge, ele deve ter um amigo, que é um amor de alma, que seria o amado do espírito, que é o eleito da inteligência, segundo palavras dela, né? E porque a vida é o amor, a vida é o amor, segundo Olímpia, mas o amor é carne e o amor é alma, e não se pode misturar uma coisa com a outra porque não dá certo, segundo ela. Bom, esse é o conceito passado por Aloysio Azevedo na personagem Olímpia, passando as instruções para sua filha Palmira e para o seu genro Leandro. O livro é ótimo, o trecho é ótimo, e eu faço então no meu artigo e no meu vídeo um apanhado, um comentário sobre essas ideias. Peço a vocês para lerem, assistirem e chegar a essa conclusão. É muito interessante porque isso serve como reflexão para todas as pessoas que são casadas ou todas aquelas que estão juntas ou que pretendem se casar, se juntar, porque realmente é uma necessidade a felicidade. Muita gente diz, mas você só fala em felicidade, em prazer, em amor, essas coisas todas, em autoestima. Mas é óbvio, né? Vou falar de quê? De infelicidade, de desprazer, de desamor, não tem o menor sentido. Nós temos que falar daquilo que é importante para nós, é aquilo que nós desejamos. Isso é o que nós precisamos. Então, é muito importante que nós façamos essa análise. O pessoal lá da Universidade de Dakar está fazendo essa análise, estão assistindo o vídeo. Alguns deles vão, como é muito tarde da noite lá, já é mais de meia-noite, eles vão assistir esse nosso programa amanhã na gravação que vai estar no YouTube, no nosso canal do YouTube, né? Bom, e os comentários vão ser feitos depois entre nós. E eu vou passar para vocês os comentários dos alunos da Universidade de Dakar também sobre essa análise que eles estão fazendo. Vamos então ao segundo tema de hoje, que é uma coisa chamada trabalho na ciência. Gente, nós estamos precisando urgentemente mudar muito o foco daquelas pessoas que estão trabalhando no meio científico de vários aspectos. Durante todos esses anos de trabalho meu, eu tenho observado 3 estradas que estão sendo trilhadas pelos trabalhadores em ciência. Eu digo trabalhadores, os pesquisadores e aqueles que trabalham mesmo. Bom, primeiro é aquela pessoa que realmente se dedica à ciência, à pesquisa, a pesquisar e com muita perseverança o sabido, aquilo que é sabido, e tentar descobrir os mistérios do ser humano, do universo e da própria existência. Então, esse trabalho científico de buscar entender melhor o sabido e buscar entender além do sabido é fantástico, não há dúvida. Essas pessoas, uma linha de raciocínio dessas pessoas é uma linha fantástica, qual é a linha? É a linha que não discrimina conhecimento. O que significa não discriminar conhecimento? É você estudar, analisar, pesquisar tanto os conhecimentos acadêmicos como os conhecimentos de fora da academia. Por quê? Há muito conhecimento de fora da academia. Oi, Cristiane, boa noite. Há muito conhecimento de fora da academia que pode nos ajudar bastante nas nossas pesquisas acadêmicas, inclusive. Tá? Na minha área, minhas pesquisas são independentes, mas as pesquisas acadêmicas também podem levar em consideração as informações e os conhecimentos não acadêmicos. Nós não vamos fazer referências, porque a referência acadêmica tem todo um procedimento acadêmico, digamos assim,
que precisa de comprovações, precisa de publicações, etc. Mas como pesquisa, o conhecimento não acadêmico é muito importante, nem que seja para que seja contestado. Oi, Rayane Tomazini, boa noite. Então, quando essa linha de pesquisadores pesquisa tudo e também o conhecimento que não está fechado dentro da academia, eles disparam no processo das descobertas. Porque, digamos o seguinte, nós temos aí os conhecimentos tradicionais, que não são acadêmicos, que vêm das igrejas, das religiões, né? Das religiões, dos xamãs, dos pajés, esses conhecimentos das nossas avós, que passavam de boca em boca certos conhecimentos. Esse conhecimento não é acadêmico, não está registrado academicamente, não tem conferência por pares, então não pode servir como referência oficial. Tudo bem, mas pode servir como base de início de pesquisa para, a partir das pesquisas de campo, os resultados tornarem-se oficiais. Esse é que é o grande detalhe. Quando nós discriminamos, abandonamos, desprezamos, o termo correto seria esse, quando nós desprezamos o conhecimento do dia a dia das pessoas, nós estamos desprezando conhecimento, gente. Nós estamos desprezando coisas que podem dar passos e passos adiante nas nossas próprias áreas de atuação. Bom, então essa linha de pesquisa é assim. A outra linha de pesquisa é aquela fechada dentro do academicismo. A linha fechada dentro do academicismo, ela só investiga aquilo que já tem uma comprovação científica feita. Os passos são dados, os passos surgem, aparecem resultados, mas não com a mesma intensidade e com a mesma produtividade que a primeira linha de raciocínio. E a terceira linha, a terceira estrada que anda sendo trilhada pelas pessoas que trabalham, labutam na ciência, é a linha do se fechar naquilo que já foi feito. Então, por exemplo, a pessoa que estuda na faculdade, estuda na sua pós-graduação, mestrado, doutorado, faz até o seu doutorado, mas vai utilizar no seu dia a dia apenas aquele conhecimento que foi adquirido. E não vai pesquisar mais nada, levar mais nada adiante, levar em consideração coisa alguma. Nossa, isso para mim é um atraso de vida, completo atraso de vida. E eu vi outro dia uma cientista aqui brasileira, num TED Talk desses, ela anarquizando com todos os conhecimentos que não eram fechados no academicismo. Então, e alguns até já têm coisas publicadas, mas ela ignora todos eles. Há pessoas que é a tal da síndrome de Cassandra, né? Então, que a considera que só vale aquela ciência dela, as outras não valem nada. Então, tocou o pau na fosfoetanolamina, tocou o pau na homeopatia, tocou o pau nas florais, tocou o pau no xamanismo, tocou o pau nos pagelismos, tocou o pau em tudo que não é academicismo verdadeiro, ou seja, fechado dentro das academias. Gente, isso é uma bitolação terrível. Lógico que nós não vamos colocar em prática uma coisa que não está comprovada, mas nós temos que pesquisar as coisas ainda não comprovadas, ou para contestá-las oficialmente, ou para comprovar e torná-las acadêmicas. Então, a minha preocupação disso é muito grande, porque muitas pessoas estão realmente, como diz Cristiane Bello, fazendo anarquia com senso comum. Exatamente, Cristiane Bello. É isso. Poxa, gente, isso não pode. Tá? Isso é um atraso de vida. Eu me lembro que eu fiz uma palestra uma vez no ano 2000, se não me engano, na Coreia do Sul, em que meu tema foi esse, a necessidade da integração entre a ciência e, eu acho que era espiritualidade o tema, ou acho que era ciência e espiritualidade, que realmente é necessário. Não é para que a gente coloque a espiritualidade como base científica, não tem sentido isso. Eu, por exemplo, sou religioso, agora a minha parte espiritual, na hora que eu estou fazendo uma pesquisa, eu ignoro a parte espiritual, ignoro como comprovação. Mas eu uso coisas da espiritualidade para pesquisar e tentar comprovar ou contestar. Não só da minha religião, não só que é o cristianismo, não. Uso também coisas como, por exemplo, a Doutrina Secreta de Helena Blavatsky. Os livros da Doutrina Secreta de Helena Blavatsky trazem informações que muitas delas hoje são verdades absolutas e científicas.
na época que ela escreveu, não eram. Eu mesmo, na Austrália, nas minhas viagens para conversar com o tal xamã, que muita gente sabe, quem tem meus livros lendo a orelha sabe disso, fiz mais de 10 viagens para conversar, para aprender com o xamã aborígene coisas sobre a neurociência. O termo neurociência surgiu exatamente na época que eu aprendi neurociência, comecei a aprender neurociência com um analfabeto, um xamã aborígene que não escrevia nem lia. Tá? Então, ali, quem estava me ensinando neurociência? Um xamã analfabeto, tá? Cujo conhecimento passava de geração em geração, e eu iria abandonar esse cara? Eu iria desprezar esse cara? Jamais. Se eu desprezasse ele, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje sobre a neurociência. Tá? Que a cada dia que passa, vão entrando Tem coisa que eu aprendi que nem está nos livros ainda. Por quê? Porque ainda não foi descoberto. É tudo verdade? Não sei. Muita coisa pode não ser. Ou pode ser verdade de uma outra forma. Boa noite, Aline. Agora, como é que nós vamos desprezar conhecimentos desse teor? De jeito nenhum, eu não desprezo nada. Pode ser um porteiro vir falar comigo, uma gari vir conversar comigo, qualquer pessoa vir conversar comigo que não tenha nenhum diploma, coisa nenhuma, eu dou atenção e vou procurar saber, entender aquele conhecimento adquirido por essa pessoa ao longo da vida. Muitos conhecimentos aprendidos ao longo da vida têm mais valor do que muito conhecimento meu obtido com diplomas. É óbvio, não que eu despreze meus diplomas, meus certificados, meus títulos. Não, eu não desprezo nada disso. Eu dou um tremendo valor, inclusive ao título de doutor honoris causa, dois que eu tenho. Dou um tremendo valor, é doutor honoris causa, as pessoas não valem nada. Eu dou valor a todos os meus títulos. Só tem uma coisa, eu dou valor por tê-los recebido. Mas não quer dizer que eles sejam a base do conhecimento. Não, eles são estímulo ao conhecimento. O conhecimento a gente adquire no dia a dia. E eu já aprendi muito mais, com todos os títulos que eu tenho, aprendi muita coisa com pessoas que não têm nem o curso primário, ensino fundamental. É lógico, o conhecimento está aí, em volta da gente. Né? Então, quando a gente aprende isso, a gente aprende que a humildade não é só uma virtude. A humildade é uma necessidade para não haver um atraso na ciência. Porque um cientista, um pesquisador ou um profissional ligado a alguma área da ciência, como médicos, engenheiros, etc., que não tem humildade para reconhecer que o seu conhecimento não é total, não é suficiente para entender tudo que está à sua frente, ele vai causar problemas nas pessoas, se ele for um médico, nas construções, se ele for um engenheiro, e assim sucessivamente. Nós temos que ter essa humildade. O que nós conhecemos, os que nós sabemos, não está comprovado por um diploma, um certificado. Tá? O que nós sabemos é o mínimo referente a qualquer assunto. O ser humano é uma complicação muito grande. O universo que nós vivemos é uma complicação muito grande. Tá? A própria nossa existência é uma complicação muito grande. Vamos trocar esse termo complicação por mistério. Então, o que é um mistério? O mistério da essência humana, o mistério da essência do universo, o mistério da essência da existência. Tudo isso é mistério enquanto nós não descobrimos. Cada vez que nós descobrimos alguma coisa, aquilo passa a não ser mistério mais. Oi, Nadiane, boa noite. Então, o que nós temos é que respeitar muito o conhecimento do outro, sabendo que o nosso conhecimento sempre precisa do conhecimento do outro. A partir do momento que alguém chega para mim e diz, não, isso aí é isso e está acabado porque eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou... Eu tenho pena dessas pessoas, tá? Porque é difícil cada um de nós ser dono da verdade. Então eu acredito mesmo que na ciência a humildade passa muito de virtude para ser necessidade, para evitar diversos problemas que ocorrem por aí, a gente vê todo dia. Eu, com essa história da preocupação minha para salvar as crianças autistas, salvar os adolescentes autistas,
tenho visto muita sabotagem, sabotagens terríveis, de pessoas que dizem: não existe nenhum tipo de tratamento para reduzir os sintomas do autismo, é tudo balela, nada disso tem comprovação científica. Aí, as pobres coitadas das mães dos autistas ficam perdidas, principalmente quando quem diz isso é um médico, porque aí elas são obrigadas a apenas tratar a criança com as prescrições dadas pela área neurológica e psiquiátrica. Por quê? Porque foi dito por esses profissionais que qualquer coisa relacionada à alimentação, dieta, etc., não tem comprovação científica. Gente, isso é eu considero um crime, um verdadeiro crime. Tá? E não estão aí as comprovações científicas todas para serem mostradas. Aderbal Sabrá com seu livro Manual de Alergia Alimentar, Cláudia Marcelino com seu livro Autismo, Esperança pela Nutrição, tá? Kelly Rivera com o seu livro Criando os Sintomas Conhecidos como Autismo, também. Ou seja, as comprovações estão aí, livros e mais livros, com todas as comprovações, publicadas pela Universidade George Washington, publicada por diversas outras universidades, ou seja, é só ler. Sabendo ler e pegando as obras publicadas, né, os trabalhos científicos publicados, as pessoas deixarão de comentar: não tem comprovação científica. E vamos levando o nosso barco, né? Para a gente tentar ver se a gente consegue salvar o maior número de crianças possíveis, porque é uma pena. Eliana Orives, boa noite, Eliana. Porque nós temos que fazer o quê? Nós temos que, apesar da resistência de muita gente, nós temos que levar adiante o nosso trabalho. Por falar em resistência, vamos comentar um pouco sobre ontem. Ontem, terça-feira, nós estávamos em Uauá, na Bahia, próximo ali de Canudos, né? No caminho de Juazeiro, onde nós fizemos a abertura, então, da Semana Pedagógica, né? Essa jornada pedagógica. A jornada pedagógica, nós falamos pela manhã sobre os desafios da educação. Lógico que eu não vou aqui repetir o que eu falei, mas vamos comentar algumas coisas super importantes em relação à educação e que os sabotadores estão tentando ir contra. Uma das coisas que eu tenho comentado bastante é o fato de que o Brasil está mais do que comprovado que é o pior país do mundo em educação. Em educação não, em aprendizagem. Aí a gente vai ver como isso, simples demais. É só você verificar o seguinte: você vai para qualquer colégio, seja ele considerado top de linha, como não considerado top de linha. Em todos os colégios, em todas as turmas, você tem crianças e adolescentes que realmente estudam corretamente para aprender. Por quê? Porque essas crianças e esses adolescentes são de famílias cujos pais sabem o que devem perguntar a seu filho quando ele chega da escola. Que é: meu filho, o que você aprendeu hoje? Me conte as novidades, me ensine alguma coisa que eu já esqueci. Bom, esses alunos estão sempre sendo estimulados a aprender cada vez mais, aprender de verdade. Por quê? Porque eles sabem que são reconhecidos na aprendizagem em casa. Oi, Andrei Moreira, uma boa noite para você também. Então, eles sabem que o interesse dos pais é exatamente a aprendizagem, o que eles aprenderam. Então, eles estão sempre estimulados. Bom, mas são poucos, infelizmente, esses alunos. Tanto que o nosso resultado, em nível mundial, é o pior do mundo. Tem 2 ou 3 países piores que a gente. Só. Então, onde é que está a falha? A falha está nos outros alunos e no sistema escolar. Esses alunos que eu acabei de falar, tanto faz eles estarem matriculados em escola pública, escola privada, ou lá o que seja, eles estarão bem de qualquer forma. Se eles estiverem matriculados em escolas top de linha, lógico, eles estarão bem também, muito bem. Se estiverem matriculados em escolas municipais que não são boas, estarão bem também. Se eles estiverem matriculados em excelentes escolas municipais, como eu tenho visto muitas por aí, como, por exemplo, um dos exemplos é a Alvina Rocha, em Ceará, eles estarão bem. Mas nós temos o resto dos alunos. Eu falei resto, mas deveria dizer a maioria dos alunos, cujas famílias
só se preocupam com uma coisa. Em vez de perguntarem, meu filho, o que você aprendeu hoje? Me diga, vamos conversar sobre isso, me ensina. Eles perguntam, meu filho, que nota você tirou? Como estão suas notas? O aluno, nesse caso, percebe que ninguém está interessado no que ele está aprendendo. Por quê? A escola é um saco mesmo. É o que ele pensa, que os pais pensam. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é tirar a nota para passar, receber o diploma e está terminado. Então, esses não estão estimulados. Estão estimulados para tirar nota. E quem não tira nota? Qualquer um. Tem gente que até não consegue, né? Mas nota é facílimo você tirar. Por quê? Porque as provas são marcadas. Então, você basta decorar tudo na véspera da prova. Não precisa estudar dia nenhum. Basta na véspera da prova decorar tudo. Você chega na hora, você tira 8, 9, 10. Tá? Outra coisa, se você achar que não quer estudar nem na véspera da prova, você senta ao lado do outro, o aluno cola e tira 8, 9 ou 10 também. E passa de ano. Então já viu que a maioria dos nossos alunos, mesmo tirando nota boa, não aprendem nada. Porque a única coisa que eles querem saber é nota, não é o que eles estão aprendendo. Tá? Por quê? Não tem interesse nenhum, porque ninguém estimula eles a isso. Pois bem, como é que a gente pode mudar isso? A mudança é simples demais. A mudança é, primeiro, mudar os pais. Como? Nós temos que fazer realmente conversas intensivas com os pais dos alunos, as famílias, né? E essa conversa pode começar... Williams, há quanto tempo que eu não lhe vejo? Boa noite, meu amigo. Você não está mais em Ribeira do Pombal, né? Eu sei que você está no Rio. Forte abraço para você. Então, o que nós precisamos é exatamente mudar todo esse esquema na escola, conversando com os pais. Os pais, nós podemos começar treinando os futuros pais que estão na nossa escola, certo? Que são os alunos do ensino médio. Então, se nós começarmos a prepará-los para realmente serem pais, nós vamos ter uma sociedade completamente diferente mais tarde. Mas nós precisamos saber, então, como é essa preparação. Em primeiro lugar, o interesse dos pais pelo assunto que o filho está aprendendo é de fundamental importância para que ele realmente seja estimulado a aprender e não a decorar para tirar nota na prova. Andréia Dias Rocha. Boa noite, Andréia. Obrigado. Então, preparação dos pais. Nós podemos fazer essa preparação desde o primeiro ano do ensino médio. Primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. E depois, para os pais que não foram nossos alunos ou que não estão sendo nossos alunos, então essa é a preparação a longo prazo. A curto prazo, o que nós temos que fazer é trazer esses pais de hoje para a nossa escola para fazer um treinamento parental. Rayane, verdade. As famílias estão terceirizando a educação de seus filhos. Sim, algumas estão depositando seus filhos nas escolas, né? Então, nós temos que trazer esses pais para fazer o treinamento parental para que isso diminua. Escola não é depósito de criança para não entrar no tráfico, não. Eu vejo no meu colégio, que é numa área de periferia em Salvador, vários pais, eu percebi que colocaram os filhos lá, não porque tem interesse em que eles se desenvolvam maravilhosamente bem, como vários ex-alunos estão se desenvolvendo muito bem, mas para eles ficarem seguros lá dentro da escola, para não ficarem na rua, para não entrarem no tráfico. Isso é ridículo. Tá? Lógico, isso é importante, esse pensamento, mas tem que ter um outro pensamento também, que eu quero que meu filho se desenvolva com conhecimento suficiente para ser autônomo e se dar bem na vida. Isso aqui é importante. Então, como é esse treinamento parental? Em primeiro lugar, nós temos que pegar esses pais e mostrar como é que tem que ser o relacionamento dele com os filhos. Porque a única coisa que nos interessa desses pais é o seu relacionamento com os filhos. Obviamente, para que ele tenha um bom relacionamento com os filhos, nós precisamos que eles tenham um bom relacionamento entre eles, pai e mãe. E isso a gente também pode ajudar. O ideal é que a gente tenha um psicólogo para fazer essas reuniões de treinamento parental. Talvez até um psicopedagogo, né? Ou um psicólogo com conhecimento de pedagogia também. Seria isso. Para quê? Para poder fazer uma orientação correta desses pais em relação aos seus filhos. Isso é muito importante. Segundo ponto, então, o relacionamento ele com os filhos é um ponto básico. Coisa que eu falei lá em Uauá. E respondi algumas perguntas lá em Uauá sobre isso. Uma das coisas super importantes nesse relacionamento é você
construir a estabilidade emocional do seu filho. Então, nenhuma criança aprende bem se não estiver estável emocionalmente. E essa estabilidade emocional, uma dica muito importante para isso e fundamental, são as célebres reuniões de família, que eu sempre falo. Nós sabemos que as famílias, houve uma tentativa durante anos e anos de destruição total das famílias, nós sabemos disso. Por todos os lados, pela arte, pela mídia, dentro das universidades, houve uma tentativa muito grande de que as famílias fossem totalmente destruídas, né? E graças a Deus agora as coisas estão caminhando melhor nesse sentido e as famílias se tocaram que estavam entrando por um caminho de autodestruição. Então o que nós precisamos é o quê? Voltar ao conceito família. O conceito família é quem traz uma estabilidade emocional e, consequentemente, traz felicidade para todo mundo. Como é que a gente pode? Uma dica simples: reuniões, um lanche, um almoço, um jantar, em que todos aqueles membros da família ali presentes estejam juntos, sem televisão, sem rádio, sem celular, sem nada, para que nós possamos estar conversando sobre nossos sentimentos e nossas emoções, livremente sobre isso. Porque o conversar livremente sobre sentimentos e emoções é fundamental para nossas crianças e nossos adolescentes. Então, se nós fizermos isso de uma maneira frequente, e é bom que seja frequente, não é todo dia, digamos, se você só pode uma vez por semana, que seja uma vez por semana, mas que a gente já marque a outra reunião na que a gente está fazendo agora. Então, vamos fazer uma reunião? Vamos. Então, tudo fora, telefone, tudo desligado, para nós ficarmos conversando sem interrupção nenhuma. Tudo bem. Sobre qualquer coisa, mas principalmente sentimentos e emoções. Ponha para fora seus sentimentos, suas emoções, o que você está sentindo, o que você está pensando. Porque quando os filhos não têm com quem compartilhar sentimentos e emoções, obviamente, quando ele estiver precisando, vai procurar alguém na rua e que o resultado não vai ser o melhor possível. Então essa dica é uma dica simples e que traz uma estrutura de equilíbrio emocional muito boa. Uma criança numa família que tem essas reuniões constantes, ela não vai se automutilar, ela não vai ter problemas de seguir baleias azuis, se influenciar com as bonecas Momo da vida, nada disso. Porque quem se influencia com isso é quem está com uma carência emocional muito forte. E essa carência afetiva é provocada por uma falta dessa estabilidade emocional que é dada justamente por essas reuniões familiares, né? Eu até hoje faço o tempo todo. Tem filho por perto, minha mulher está perto, filho por perto. Vamos reunir um tempo, 15 minutos que seja, 20 minutos que seja, para que a gente possa estar batendo um papo. Hoje era um dia desse, mas aí Caio precisou sair, porque tinha um compromisso urgente, nós deixamos para amanhã. Então, mas amanhã teremos a nossa reunião frequente. Tem mais Eric aqui, a gente faz. Tem mais filho, tem mais neto, a gente faz. Lógico, essas reuniões são importantes. Então, isso é um exemplo. Então, preparando a família nesse sentido, nós vamos então preparar o terceiro ponto da família. O primeiro foi o cônjuge tem que estar bem um com o outro. Segundo, a família tem que estar num bom relacionamento com os filhos, que é esse. E terceiro, forma de cobrar e de estimular e de incentivar a aprendizagem, que é a que eu falei a princípio, que é o quê? Qual é a pergunta que você deve fazer ao seu filho toda vez que você encontrar com ele? O que você aprendeu hoje? Se você só encontra uma vez por semana. Meu filho, me conta o que você aprendeu essa semana. Me explica os assuntos que estão sendo dados. O que está relacionado com o mundo atual. Muita coisa eu já esqueci, me ensine. Isso é básico, gente. Essa é a pergunta certa. Vamos ver a consequência? Então, digamos, o aluno está na escola. O pai daquele aluno que está sempre bem, só pergunta pelo que ele aprendeu e conversa com ele sobre os assuntos que ele aprendeu. Ele está em sala empolgado, entusiasmado, tirando dúvidas com o professor, pesquisando além daquilo que o professor ensina e além daquilo que está no livro-texto, porque todo mundo tem interesse pelo conhecimento que ele está adquirindo. Então ele está estimulado a isso. Esse cara vai estar bem. Quando chegar num concurso qualquer, no Enem da vida, vai tirar uma excelente pontuação. Vamos ver o outro. O outro pai só quer saber da nota. Se o pai só quer saber da nota,
ele simplesmente só vai estudar para a prova. Digamos que nessa escola, exista ainda, como em muitas escolas, a maioria do Brasil, semana de prova da primeira unidade, semana da segunda, semana da terceira, assim. E as provas, quando não estão na semana de prova, são marcadas. Então, digamos, no meio de uma primeira unidade tem algumas provas e essas provas são marcadas. Olha, semana que vem, na quarta-feira, nós temos prova de geografia. Ó, quinta-feira temos prova de matemática. Aí, o que o aluno primeiro faz? Nada demais. Ele está estudando todo dia mesmo para aprender. O dia que vier a prova, veio, ele faz. Ele não vai perder tempo para se virar uma noite inteira estudando para uma prova se ele já sabe o assunto, se ele está estudando frequentemente. Isso é óbvio. Eu digo pela prática. Eu, domingo, às vezes, lá em Niterói, ia à praia e passava na casa de um colega e chamava. Ele disse, não, amanhã tem prova, você não vai estudar não? Eu digo, estudar para a prova amanhã? Não, vou para a praia. Estudar eu estudo de todo dia. Tá? Não é para uma prova que eu estudo. E os caras perdiam a oportunidade de se divertir, como eu sempre me diverti muito, porque eles tinham que perder um dia inteiro, uma noite inteira, decorando coisas. E se na outra prova tivesse o mesmo assunto, ele ia ter perdido o mesmo tempo, porque ele nunca aprendeu, nunca estudou para aprender. Então só estudou, só decorou. E ainda tem mais, se a prova não for dada naquele dia, só 3 dias depois, ele já não sabe mais nada. E até a mãe vai reclamar com a escola, como eu já vi uma mãe chegar na escola e dizer, o colégio está super errado, porque o colégio marcou uma prova para terça-feira e transferiu para quinta, meu filho estudou para terça, na quinta ele já não sabe a matéria. Quer dizer, até as mães justificam que o filho, quando estuda para a prova na terça, se a prova for na quinta, está errada, a escola está errada. Porque o aluno estudou para a prova na terça e não na quinta. Então ele já não pode. Como é que ele vai saber a matéria se ele estudou para terça? Repararam? Esse é o nosso Brasil. Os alunos estudam para terça-feira, não estudam para a prova. Então, se transferir a prova, o colégio pode ser até processado por algumas famílias, porque transferiu a prova. E o aluno teve nota baixa porque a prova foi transferida. Como é que ele vai saber a matéria? Então, as pessoas não se tocam na barbaridade que estão fazendo. Tem colégios que passam para os alunos uma lista de 30 questões e avisam, 15 dessas questões vão cair na prova de amanhã ou de depois de amanhã. Aí a criança chega em casa, o pai pega aquelas 30 questões e começa a fazer ele decorar as 30 questões. E uma mãe fala para a outra, meu filho está afiadíssimo, ele está prontíssimo para a prova de amanhã, ele está sabendo tudo. Olha o sabendo. Ele decorou tudo para a prova de amanhã, onde vão cair 15 das 30 questões que ele decorou, porque a mãe tomou a lição dele a noite toda. Chegou na prova, o aluno tirou 10. O que vai acontecer? A professora ou o professor vai ficar satisfeitíssimo, porque vai achar que ensinou a seus alunos, que o método está certo, porque todos tiraram 8, 9, 10. Um ou outro nem assim tirou nota. O aluno vai ficar super satisfeito porque está achando que aprendeu, porque ele decorou, acertou tudo, está super alegre porque tirou nota 8, 9 ou 10. Os pais estão super satisfeitos porque seu filho é um gênio, porque ele estudou, decorou e tirou 8, 9 ou 10. Se você pegar aquele mesmo assunto e aplicar essa mesma prova na semana seguinte, ele vai tirar 1, 2 ou 3. Aprendeu? Não. Serviu para alguma coisa para o futuro? Não. É isso o nosso Brasil. É isso o nosso ensino. Então, gente, obviamente, se nós queremos que nosso filho tenha sucesso, vamos prepará-lo para aprender a estudar, estimulá-lo a aprender e não a aprender a decorar. As escolas podem ajudar bastante nisso se elas acabarem com essa história de semana de prova com data marcada e tudo mais. Porque, repare, uma prova com data marcada, ela mostra o que para nós? Nada. Muitas vezes o aluno, aquele primeiro aluno que eu falei, que sabe aprender, que estuda para aprender, pode tirar uma nota até menor do que o aluno que nada sabe, mas que decorou. O que nada sabe e decorou pode tirar até 10, e aquele outro tirar 8.
7, ou até 6 às vezes, porque deu um branco, estava cansado na hora, e deu um branco, mas saber ele sabe. Só que esse que tirou 6, 7, 8, que estudou, mas deu um branco, quando chegar num concurso, vai ter uma excelente pontuação. O outro que decorou vai ter uma pontuação horrível e vai dizer, não, só quem passa no Enem são cartas marcadas, só filhinho de papai. Ele está confundindo filhinho de papai com filhinho de quem estimula ele a estudar. É diferente. Então, muita gente que estimula o filho a estudar realmente está bem de vida. Mas por quê? Está bem de vida porque estudou. Não é porque está bem de vida, o filho vai passar na faculdade porque o pai está bem de vida. Não, o pai está bem de vida e estimula o filho a aprender porque o pai soube aprender. Eu tenho colegas, tá, que eram super pobres. Conheço um, inclusive, que muitos alunos meus e ex-alunos sabem quem é, que na época da infância não tinha dinheiro nem para comer, que saía para a feira, para catar xepa da feira, ajudava os feirantes, pegava a xepa da feira, ia em casa, fervia, estava novo, comia e tal. Tem todo um processo nesse cara, que esse cara cresceu na vida, porque ele entrou numa escola horrível, mas ele ficava limpando a biblioteca e com isso tinha tempo de ler os livros todos e aprendeu por conta própria, porque ele sabia que aprender é a coisa mais importante que tinha. Daí em diante começou a tirar notas excelentes, notas não, começou a se dar bem em todos os assuntos, em todas as matérias, em todos os cursos. Na hora que fazia um concurso, tirava primeiro, segundo, terceiro lugar. Tá? Pobre, era pobre. Hoje não é pobre. Então, hoje não é pobre por quê? Por causa da família rica? Não, ele não é pobre porque aprendeu. Aprendeu a aprender. Então, isso é uma coisa muito importante que todos nós devemos passar para nossos filhos, que é aprender a aprender. Tá? Esqueça esse negócio de nota. Agora vamos ver como é feito no IUP a questão da prova, porque muita gente fica na dúvida. Muitos pais, cadê a nota dos meus filhos? Nota. Os pais que ainda estão preocupados apenas com nota, e que isso destrói qualquer criança. Tá? É feita uma prova. É feita uma prova de surpresa sempre, porque as provas nossas não podem ser marcadas. Então as provas são de surpresa. Então essas provas de surpresa, acabou a prova, o professor corrige a prova, pega uma tabelinha que ele tem que não fica na caderneta do professor para que o aluno não veja a nota que tirou. O aluno não pode ver a nota que tirou. Aí o professor registra. Digamos, a nossa média é 7. Então o professor registra. Todos aqueles alunos que tiraram 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, ele registra a caneta nessa tabelinha. Tá? Todos que tiraram abaixo de 7, ele registra a lápis nessa tabelinha. Essa tabelinha vai para a coordenadora. Tá? E o professor, então, fica com a cópia, vai para a coordenadora e entrega o Dirley. Boa noite, Dirley. As escolas estão desesperadas em mostrar resultados para as secretarias municipais e pouco ou quase nada de conhecimento estão sendo garantidos. É isso que eu estou falando. Exatamente, Dirley. Aí, então, o professor entrega essa prova ao aluno e diz, agora, todas as questões que você não acertou ainda, você vai estudar em casa, vai tirar dúvida comigo e vai mostrar que já aprendeu, ok? Então a prova volta para o aluno, para ele agora estudar o assunto que ele não acertou na prova. Por que isso? Porque não pode nenhum aluno ficar sem entender o assunto que foi dado naquele capítulo, naquele tema, naquela unidade, naquele capítulo da unidade. Então, a prova vai para o cara e o cara vai para casa e vai estudar aquilo e vai comprovar para o professor controlando. Na medida que esse aluno vai mostrando que sabe, essa nota que estava a lápis abaixo de 7 volta para a média da escola, não vai ficar acima de 7, óbvio que não, porque ele não tirou acima de 7 na primeira aproximação. Mas ele volta ao 7, esse aluno não vai ser reprovado, porque ele aprendeu o assunto. Só que ele não aprendeu no tempo certo, por isso que a nota dele fica no mínimo da escola. Todos os alunos têm essa oportunidade, todos os alunos são estimulados a isso. Caso o aluno resista, porque sempre existe aquilo, né? Ah, não quero fazer, estou um pouco ligando, etc. Aí os pais são chamados. Para quê? Para conversar sobre isso e mostrar, olha, as oportunidades estão sendo dadas para ele aprender o assunto, ele tem que aprender o assunto. Aqui nós não estamos preocupados com nota, mas sim com o assunto a ser aprendido. Então ele aprendendo o assunto, a nota dele é a da média da escola, ok?
Então, falta agora você estimular. Aí nós vamos ajudar os pais, dar sugestões aos pais para estimular o filho, etc. E com isso, todos os alunos acabam tendo um excelente aproveitamento. Só que muitos professores não querem fazer isso, porque acham isso muito complicado. Eu não vejo onde é que está a complicação. Muito trabalhoso? Pode ser, trabalhoso pode ser. Mas qual é a nossa missão? Não é fazer todos os nossos alunos aprenderem? E como é que a gente vai fazer os alunos aprenderem se nós apenas nos preocuparmos com nota e não com assunto que o aluno não acertou? Agora vamos ver a outra escola. A outra escola, o aluno vai fazer a prova. Aí ele faz a prova, digamos que a média da escola é 6, ele tirou 3, ou 4, ou 5, seja lá. Aí o professor corrige, põe a nota na prova e devolve ao aluno. Toma aí, sua nota foi 5, foi 4, foi 3. O aluno pega aquela prova, vai se preocupar em aprender os assuntos que ele não acertou? Mas nunca. A primeira coisa que ele faz é jogar essa prova fora. Por quê? A única coisa que ele vai querer é anotar a nota que ele tirou para decorar o assunto que o professor vai dar na próxima prova, para poder compensar a nota e passar de ano. O assunto que ele não acertou, que ele não aprendeu, foi jogado no lixo. O conhecimento que ele deveria adquirir está no lixo. Então, já repararam? Se você dá a nota para o aluno e entrega a prova, o aluno vai se preocupar com a nota da próxima prova. Nunca com o assunto que ele não aprendeu nessa prova. Porque essa vai para o lixo. Alguém acha que isso não acontece? É só fazer um teste. O teste é o seguinte. Muitos professores dizem, não, mas eu sou um excelente professor, que meus alunos tiram médias ótimas. Vamos fazer um teste, que é o seguinte. Faça uma prova surpresa para os seus alunos na semana que vem, tá? Sobre o assunto da última prova. O mesmo assunto. Que aí você vai ver se a prova que foi marcada anteriormente deu o resultado correto. Se der o mesmo resultado, eu falei tudo errado. Mas se você tiver uma surpresa negativa, então vamos repensar o método de ensino. Rayane, uma coisa que me preocupa, para tudo hoje tem a recuperação, a segunda, a terceira chance, ou não acaba se desestimulando, pois sabe que terá outras chances. Pois é, o que nós temos que fazer não é chances milhares de recuperação, é insistir para que ele aprenda o assunto que ele não aprendeu. Então, ele vai ter um prazo para apresentar, caso não apresente, o pai é chamado, porque a partir do momento que ele está estudando e está apresentando o assunto que ele não aprendeu, ele realmente está com o conhecimento adquirido. O que nós queremos é fazer uma metodologia em que nós estaremos realmente garantindo a aprendizagem real, não é enganação real. O aluno, por exemplo, a recuperação, como o Rayane Tomazini fala, a recuperação de final de ano. Vejam que balela. O cara passou o ano inteiro sem estudar, tirou a nota péssima. Aí chega no final do ano, ele tem 2 semanas de estudo e passa. Será que ele recuperou o conhecimento do ano inteiro? Acho que não, né? Então, para que esse período de recuperação? Recuperação que eu considero é essa, fazer toda a prova. Toda prova tem recuperação. Ou seja, toda prova ele tem que mostrar o conhecimento daqueles assuntos que ele não acertou na prova. Que ele vai aprender. Agora, essa é uma ideia. A outra é uma necessidade. A outra é ensinar o aluno a estudar. Porque muitos alunos não estão estudando bem, não estão estudando, porque nem sabem como é que se estuda. Então, nada melhor do que nós ensinarmos eles a aprender. Como é que a gente ensina um aluno a aprender? Gente, rapidamente, primeiro passo para a aprendizagem, tá, é tudo o que nós estudamos, lemos, ouvimos, filme que estamos assistindo, que nós temos que estudar alguma coisa, etc., nós fazemos isso escrevendo. Porque a partir do momento que nós estamos escrevendo, o cérebro registra como isso é importante. Quando o cérebro registra que isso é importante, obviamente, durante a noite, todo aquele assunto vai ser levado para o córtex cerebral, para a memória consolidada. Então, ensinar o aluno isso, esse é um dos detalhes, ou seja, na hora que ele for estudar escrevendo. Segundo ponto, ele tem que estudar no mesmo dia os assuntos cuja aula ele teve pela manhã ou pela tarde. No mesmo dia. Porque se ele pega aquele assunto que ele teve aula naquele dia e estuda escrevendo,
Obviamente, o cérebro está fresquinho, aquele assunto está no hipocampo, memória temporária, e de noite, na hora da transferência de memória para o córtex cerebral, todo aquele assunto vai ser transferido para a memória consolidada. Se ele deixar para estudar daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, daqui a 4 dias, perdeu tempo. Então é muito importante que ele estude no mesmo dia daquela aula o assunto que foi dado na aula e ir escrevendo. E o resto o cérebro faz sozinho. Sozinho. Ou seja, é uma coisa fantástica. Basta fazer isso. Tá? Que a aprendizagem vem. Então, aprender a aprender é isso. Outra coisa do aprender a aprender, tá? É saber que o sono, o período do sono, é o período da aprendizagem. Então, respeitar o período do sono. Isso significa ter suas 8 horas de sono na adolescência, ter suas 7, 6 horas de sono na adolescência, tá? Porque, e não indo dormir imediatamente depois de estar assistindo televisão, vendo computador, celular, etc., jogando, porque aquela frequência atrapalha o início do processo do sono, tá? Que é muito importante. Então, meia hora antes de dormir, etc., desliga tudo. Tá? E de preferência dormir longe dos aparelhos celulares, porque eles são uma escravidão completa para a gente. Então, gente, se nós fizermos isso, pode ter certeza que nós vamos mudar, pelo menos para nossos filhos, e se as escolas fizerem isso nas escolas, pelo menos para nós, para essas escolas que nós estamos conversando, nós vamos ter uma mudança radical dentro da aprendizagem, na realidade da aprendizagem. Então, como eu falei que é no IUP, as provas são no IUP, eu vou repetir como é. Tá? As provas não são marcadas, é proibido marcar prova, não existe semana de prova, existe prova toda semana. Tá? Então, prova toda semana e sempre de surpresa, ninguém marca prova nenhuma. Os alunos até já sabem que vai ter prova sempre, então é estudar sempre. Tá? E as provas, ao serem resolvidas pelo aluno, o professor corrige. As notas que foram acima da média, ele registra numa tabela da coordenação a caneta. As notas abaixo da média registram a lápis, porque esse aluno vai receber a prova de volta para estudar o assunto que ele não acertou na prova e recuperar, tirando dúvida com o professor, apresentando um trabalho extra, fazendo novas avaliações, coisas assim. Quando ele recuperar, essa nota dele volta para o 7. É assim que é feito na nossa escola. Então, com isso, tudo isso sendo cumprido de maneira tranquila, todos os alunos vão ter um excelente resultado no final do ano. Durante o ano todo, né? Não é nem no final do ano. Então, esse é o detalhe. E para os pais, para quem entrou depois, lembrando que o que os pais têm que fazer é nunca mais perguntar pela nota do filho. E sim, meu filho, o que você está aprendendo? Me conte os assuntos que você está aprendendo. Vamos discutir sobre isso. Vamos ver a relação dele com a nossa vida. O que tem, muita coisa eu já esqueci, me ensine. Ou seja, mostrar para o seu filho que os assuntos que ele está aprendendo não são importantes só para ele, são importantes para a vida, para a família, para todos. E todos estão interessados. Com isso você reconhece aquilo que seu filho está fazendo em termos de aprendizagem e ele vai ter um excelente resultado na aprendizagem. Quando ele for fazer um concurso, um Enem, uma coisa, você vai se surpreender com a pontuação dele. Com a mãe de um dos amigos meus, não é do meu colégio, é de um outro colégio, que seguiu a minha orientação, levou um susto quando o filho teve 950 na redação do Enem. Eu perguntei ele por que ele não teve 1000. Aí ele disse porque eu não tive mais tempo. Faltou tempo para refletir mais na redação que eu fiz. Ele mesmo falou, não tirei 1000 por causa disso. E eu acredito nisso, porque ele estava muito bem. Estava estudando corretamente, não estava decorando nada. E agora está muito bem na universidade, como vários ex-alunos meus estão. Vários já estão voltando como professores, fazendo mestrado, fazendo doutorado. Tá? Muito bem. Lógico, tem ex-alunos que não fizeram nada disso, mas são esses ex-alunos da falta total do estímulo dos pais. Tá? E da resistência muito grande a todas as orientações que nós passamos. Então, aqueles que resistem às orientações, os pais que não vão à reunião, que não querem entender a nossa metodologia, aí não adianta. Está perdendo até tempo no nosso colégio. Podia botar num colégio público qualquer, que não tivesse isso. Falo do colégio público qualquer,
Mas hoje eu estou dando apoio a colégios públicos que estão excelentes. Nossa, excelente. Cada vez eu me espanto mais com a qualidade de aprendizagem que está saindo em diversos colégios públicos que eu tenho ido. Não é só Alvina Rocha e Seabra, não, são diversos, do Brasil inteiro, do Pará a Rio Grande do Sul. Então, vamos levar adiante essas dicas, né? Estou à disposição de vocês. Eu quero lembrar que hoje é quarta, quinta e sexta, sábado agora, esse sábado, nós temos autismo e inclusão. Tá? Isso é em Irecê, no Colégio Persona, lá na rua Adolfo Moitinho, número 520, em Irecê, no estado da Bahia. Então, em Irecê, dia 30, ou seja, nesse sábado, nós vamos ter durante o dia todo, de 8 até às 17h30, o curso Autismo e Inclusão, para nós discutirmos como entender, acompanhar e desenvolver o autismo. A ideia é salvar essas crianças. Nós precisamos salvar essas crianças. Então vamos ver várias dicas que nós temos que ver, como nós podemos entender o nosso filho autista, como nós podemos reduzir seus sintomas, a polêmica da medicação, a polêmica da dieta, a polêmica das intolerâncias alimentares, né? Como desenvolver a aprendizagem, a autonomia e a socialização do nosso filho autista. É muito importante. Aí eu falei, nosso filho autista. Uma das coisas que eu gostaria muito de dizer, nós tirarmos esse termo autista. Aliás, nós tirarmos todos os termos que colocam um rótulo nos nossos filhos. Autista, deficiente intelectual, disléxico, descalcúlico, TDAH, porque quando nós falamos e referenciamos a um transtorno, uma síndrome, parece que nós colocamos um rótulo aqui na testa dele, e isso é terrível, né? Vamos chamar nosso filho pelo nome. O fato dele ter autismo, não interessa. Interessa que nós vamos tratar os sintomas dele com muito carinho, fazer eles se desenvolverem e serem iguais a qualquer criança que não tenha os transtornos que o nosso tem. E assim sucessivamente. Nós vamos ver isso agora, lá sábado. Rayane, ensino aos alunos 3 passos importantes: revisar, resumir e realizar exercícios. Sim, isso que você faz é tornar o aluno ativo. O aluno ativo, ele aprende. O aluno passivo, está nem aí. Fazer mapas mentais, excelente. Usar cores para realçar palavras, excelente. Ideias principais, ótimo. Fazer ficha, excelente. Até gravar aquilo que resumiu também. Pedalar, praticar esporte, ouvindo aquilo que foi lido e resumido, maravilha. A revisão precisa ser constante, pois nos esquecemos muito rápido das coisas. Fantástico isso que você fez. E isso que você falou, pedalar, praticar esporte, ouvindo aquilo que foi resumido, é bacana, porque na hora que nós estamos fazendo comando motor, nós estamos criando pulsos elétricos na vertical no nosso cérebro. E a elaboração do pensamento é horizontal. Esse cruzamento é fantástico porque ele joga aquela informação como sendo muito importante para o cérebro. Pronto, é o que o cérebro precisa para fazer a consolidação dessa memória. Isso é espetacular. Maravilha, Rayane. Isso que você faz é perfeito, espetacular. Vamos ver se as pessoas seguem isso também. Isso que Rayane faz é espetacular. Ok, gente? Um forte abraço para todos vocês. Até a próxima quarta-feira, ou também assistam os vídeos que nós vamos publicar sobre assuntos específicos. Desses alunos da Universidade de Dakar, né, lá do Senegal, eu vou ver se eu faço, durante o decorrer dessa semana, um videozinho para mostrar a explicação que eles querem, já que eles estão estudando esse tema que eu coloquei nos 2 livros meus, no meu terceiro livro e no meu quarto livro, no terceiro e no quarto livro. Que o terceiro é o de educação sexual e o quarto é o livro O Menino dos Jornais, né, de contos. Então, em todos os 2 tem O Amante do Espírito e O Livro de uma Sogra. No de contos tem uma reflexão sobre o assunto. No livro Sexo, a Escolha é Sua, tem toda a análise dos conceitos emitidos por Olímpia, que é a sogra de Leandro, mãe de Palmira,
no livro, O Livro de uma Sogra, de Aloysio Azevedo. Não deixem de ler, leiam, assistam ao vídeo. Se puder, leiam também o livro de Aloysio Azevedo, porque é fantástico o que Olímpia fala, para que a gente possa debater isso junto com os alunos da Universidade de Dakar, né? Que nós faremos isso durante a semana. Um forte abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira, então.